Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou mostrar para você como elaborar o projeto de aterramento da concessionária. Então vamos lá, quando a gente fala de aterramento da concessionária, a gente está falando do aterramento funcional. Qual que é a premissa do aterramento funcional? A premissa do aterramento funcional é aterrar o condutor neutro que chega da concessionária. Então aquele condutor neutro que está na rua, que está na rede de distribuição em baixa tensão, ele chega da concessionária. Isso é quando a gente está falando de baixa tensão. Quando a gente está falando de média tensão, ele é criado lá no transformador, né? Então esse aterramento funcional, ele chega através da rede de distribuição urbana ou rural da concessionária. Então, qual que é a função desse aterramento da concessionária? É aterrar o condutor neutro. E por que a gente aterra o condutor neutro? Para deixar o neutro no potencial o mais próximo possível de 0 volts. Quando a gente faz esse aterramento, a gente deixa esse potencial do neutro em relação à fase o mais próximo possível de 0 volts, porque se a gente tiver potencial no neutro, acaba que você tem a diferença entre o potencial da fase e o potencial do neutro, e a tensão que chega nessa edificação especificamente pode ser uma tensão mais baixa. Então a concessionária ela precisa controlar esse nível de tensão para não passar do nível que é permitido aí pela regulamentação. Então o que acontece? Você tem que deixar o neutro mais próximo possível do potencial zero em relação à fase, para você chegar com um nível de tensão coerente na sua edificação. Então esse é o objetivo do aterramento de neutro, do aterramento do neutro, porque se você tiver tensão no neutro, vai acontecer a diferença entre a tensão da fase com o neutro, né? E aí você vai ter uma tensão que pode possivelmente ser menor para chegar nessa edificação. Então a função do aterramento funcional é esse. Então toda a rede de distribuição urbana ela já é aterrada, e ela é aterrada também quando chega no cliente, né? Então o neutro ele é aterrado em rede de distribuição urbana. Tem gente que tem redes aí, tem concessionárias que trabalham com a cada 400 metros, a cada 200 metros um aterramento funcional. E também é aterrado em cada cliente. Aí você vai deixando o neutro no potencial possível, o mais próximo de zero, para não ter a diferença na hora que chega na edificação. Essa é a função especificamente. Onde que deve ser feito esse aterramento, que é o aterramento da concessionária, né? E que você tem que apresentar quando você for aprovar um projeto na concessionária. Onde deve ser feito este aterramento? Esse aterramento ele tem que ser feito lá no padrão de medição do seu cliente, né? Todo cliente ele tem um padrão de medição, não tem? Então, este aterramento ele é feito no padrão de entrada da concessionária, exatamente neste padrão de entrada, tá? Então você tem que estar ciente disso. Eu não posso fazer, então, tá aqui a minha residência, né? Tá aqui o medidor, eu faço esse aterramento lá dentro da minha residência, esse aterramento funcional. Não, esse aterramento, de acordo com as concessionárias, né, é sempre próximo do medidor, próximo da proteção geral do padrão de entrada, tá ok? Então, é onde deve ser feito esse aterramento. Quero deixar bem claro aqui que o aterramento da concessionária ele é totalmente diferente do aterramento da NBR 5410. Mas, Moacir, existem 2 aterramentos numa edificação, só que os 2 têm funções completamente diferentes. O primeiro aterramento é o aterramento funcional, é o aterramento da concessionária, para deixar o neutro no potencial mais próximo possível de zero. É um aterramento específico. O segundo aterramento é o aterramento da edificação, de toda a instalação elétrica que existe nesta edificação. São 2 coisas completamente diferentes. E são 2 normas completamente diferentes. Por quê? A norma do padrão de entrada que envolve o aterramento vai ser a norma da concessionária do seu estado. Cada estado tem uma concessionária. Aqui em Goiás, por exemplo, é a Equatorial, já foi Enel, né? Já foi Celg. Na Energisa, a gente tem em vários estados do Brasil. A gente tem Coelba. Cada edificação cada estado tem uma concessionária diferente, e é a norma dessa concessionária que vai definir o aterramento. Agora, o aterramento da edificação especificamente é o da NBR 5410. É uma norma só para o Brasil inteiro. Então são coisas completamente diferentes. Então, Moacir, significa que eu preciso ter os 2? Sim, você precisa ter o aterramento funcional para deixar o neutro o mais próximo possível do potencial zero, e você precisa
ter o aterramento da edificação. Por que eu mostrei aqui a fundação? Porque é o aterramento preferido da NBR 5410 e é o melhor aterramento do mundo, que é utilizar as próprias ferragens da fundação como aterramento, né? Que é o que a NBR 5410 fala que é preferível, né? Que é este aterramento utilizando a fundação, né? Então, deixando bem claro, aterramento da concessionária é aterramento da concessionária com o objetivo de ser funcional, e o aterramento da NBR 5410 tem o objetivo de aterrar as instalações elétricas, ter um sistema de aterramento para as instalações elétricas da edificação. Tá? Como que ocorre este aterramento funcional? Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas concessionárias. Este aterramento funcional é o seguinte: chega o neutro da edificação, esse neutro vem e é fixado aqui numa caixa, né? Geralmente na caixa metálica de algumas concessionárias é a caixa metálica, outras é a caixa de policarbonato. Fixa nessa caixa metálica o neutro e leva-se este condutor neutro até a terra, né? Então aqui a gente já tem um condutor de aterramento especificamente, geralmente de cobre nu, e que a gente tem um condutor neutro. Tem aqui um conector específico, né? Que já vem na própria caixa, e este conector deriva para o aterramento, para a terra mesmo, no padrão de entrada da edificação. Aqui a gente tem outro exemplo, trabalhando com outro tipo de conector, né? Então a gente tem aqui, condutor neutro chegando na edificação, né? Passa pelo medidor aqui, ele desce e aí ele é derivado para a terra. Tá vendo aqui, vai para o aterramento, né? Então, este condutor neutro é levado ao aterramento e geralmente também é equipotencializado com a caixa metálica, caso essa caixa seja metálica. Percebe que cada concessionária aqui trabalha de um jeito. Isso é muito importante para a leitura do projetista. O projetista precisa ler a norma da concessionária. Aqui a gente consegue observar que eu tenho o condutor neutro, ele vem por aqui, passa pelo conector para derivar para o aterramento, entra na linha, depois para a carga e vai para a edificação. Aqui eu já tenho diferente. Aqui, essa norma aqui é da Energisa. O que acontece? Eu estou chegando com o meu condutor neutro aqui, venho aqui para a linha, depois vou para a carga, depois ele é aterrado. Então, cada norma aí trabalha de uma maneira diferente. E aí é o seguinte, a gente tem também outro exemplo de concessionária que exige até um dispositivo de proteção contra surtos no padrão de medição, né? Se eu não me engano, essa concessionária aqui é a Coelba, eu não tenho certeza. E aqui a gente vem com o nosso condutor neutro, passa pela linha, vai para a carga e aqui ele é aterrado. E aqui percebe que a gente segue um padrão. Quando a caixa é metálica, essa caixa é aterrada, tá vendo aqui? Ela é aterrada e além dela ser aterrada, eu venho aqui com o meu condutor de aterramento para o meu aterramento funcional especificamente e levo outro condutor de proteção para a edificação. Esse sistema aqui eu não gosto muito, porque eu gosto de criar o condutor de proteção na instalação elétrica. Eu não tenho que levar um condutor de proteção para a edificação, sendo que lá eu vou criar um condutor de proteção através do aterramento da edificação, que é o aterramento da NBR 5410. Então esse esquema aqui eu já não gosto muito, né? Mas tem algumas concessionárias que trabalham e pedem que seja feito dessa forma e dá para fazer. O que eu faço quando isso acontece, quando é uma concessionária dessa forma? Eu levo este condutor de proteção até o meu barramento do meu quadro de distribuição geral, que tem que estar próximo do padrão de entrada, né? E sigo com o meu sistema de aterramento da edificação normal. Mas para gastar um cabo a menos, né? Não tem necessidade de você levar um condutor de proteção desse para a edificação. Tem algumas concessionárias que pedem, mas não há necessidade. Eu gosto de levar somente o condutor neutro e lá eu crio o condutor de proteção, né? Então é assim que ocorre o aterramento funcional. Aqui são alguns exemplos. Percebe que a gente tem padrão? Então aqui a gente está encontrando um padrão. O condutor neutro chega na edificação e é aterrado. Quando a caixa é metálica, a caixa também é equipotencializada. O que diferencia é, algumas concessionárias levam um condutor de proteção para a edificação, outras concessionárias não levam esse condutor de proteção, então depende também da concessionária o que ela está determinando. Estamos em função da norma da concessionária, que não é a NBR 5410, a NBR 5410 está na edificação, né? Ok, então é dessa forma que acontece. Esse condutor de proteção, ele é levado até a terra. E aí, qual que é o elemento? Quais são os dois elementos principais que a gente consegue enxergar aqui num aterramento? A gente tem aqui no aterramento funcional, é claro, né? Que é o aterramento que eu estou falando. Aqui a gente tem o condutor de aterramento, né? Toda vez que eu falar condutor de aterramento,
Condutor de aterramento, de acordo também com a NBR 5410, é aquele condutor que interliga a instalação ao aterramento especificamente. Ele é chamado de condutor de aterramento. O condutor de aterramento é um condutor de interligação. Ele vai interligar a instalação até o aterramento. E da mesma forma ocorre com o aterramento funcional. A gente chama isso aqui de condutor de aterramento. Não é condutor de proteção, é o condutor de aterramento. Então este condutor de aterramento, ele vai interligar aqui até uma haste de aterramento específica que a sua concessionária vai definir. Então aqui a gente tem dois elementos principais do aterramento funcional. A gente tem o condutor de aterramento e a haste de aterramento, né? Então é dessa forma que ocorre o aterramento funcional. E como que ocorre o aterramento funcional para medições coletivas? A gente sabe que existe não só a medição individual, mas na baixa tensão a gente tem também a medição coletiva. Como que ocorre esse aterramento funcional? Da mesma forma, o processo é o mesmo e geralmente ocorre na caixa de proteção geral. Quando você tem medição coletiva, você tem uma caixa que a gente chama de caixa de proteção geral, que é onde vai estar o seu disjuntor geral, para proteger especificamente contra curto-circuito e sobrecarga, o conjunto de medição. E aí você faz o aterramento funcional específico, aonde? Na caixa de proteção geral, tá? Então, é onde está ocorrendo, ó. Chega o neutro da minha edificação, chega o neutro da minha rede de distribuição urbana rural. Chega o neutro aqui, né? Esse neutro, ó, tô puxando com o conector parafuso fendido, ó. Puxando esse conector, levando até o BEP. Moacir, esse é o BEP da instalação elétrica? São duas normas diferentes. Norma de concessionária e norma da NBR 5410. Esse aqui é o BEP da concessionária. É uma coisa que a gente não pode confundir e vários projetistas confundem. BEP da instalação elétrica é o BEP que vai estar lá próximo ao ponto de entrada da minha instalação. O que é ponto de entrada? Ponto de entrada é basicamente isso aqui, ó. Tá aqui a minha edificação, o meu BEP tá aqui, ó, próximo ao ponto de entrada ou colado no ponto de entrada. Ponto de entrada onde a linha chega. Edificação, estamos falando de edificação. Aqui é o BEP da concessionária. Então, acontece da mesma forma, ó, o neutro foi aterrado ao BEP e aqui eu tenho o condutor de aterramento principal, né? O CAP, que é o condutor de aterramento, que leva até o meu aterramento funcional da minha concessionária, né? Aqui da mesma forma, quando você tem a proteção geral, pode ser que você tenha um barramento que é chamado pelas concessionárias de barramento de equipotentialização principal, mas é o barramento de equipotentialização principal do conjunto de medição e não da instalação elétrica inteira, tá? Tem essa diferença. E aqui você pode ver, ó, condutor neutro separado da proteção, ó, tá vendo? Não gosto desse trabalho, mas pode ser feito também. Eu prefiro criar o condutor de proteção em cada uma das edificações, interligando o barramento de neutro com o barramento de proteção, né? E aí você cria um sistema de escoamento de corrente através dessa forma dentro das edificações. Mas aqui as concessionárias pedem isso também. Então aqui você pode ver o condutor de proteção equipotencializa com as caixas metálicas e vai levando para a edificação. Isso acontece quando as caixas são metálicas, mas quando as caixas são em policarbonato, da mesma forma, né? Você tem o condutor neutro chega aqui e é levado para o meu aterramento. Aqui neste caso, o que ele deve ter feito? Ó, aqui você tem condutor de proteção e aqui você tem um condutor neutro. O que acontece nesse caso? Chega aqui o meu condutor, né, neutro, entra no barramento de neutro e aqui no barramento de neutro interliga com o condutor de proteção e esse interligamento leva até o meu aterramento funcional, né? Então, é dessa forma que muito provavelmente deve ter acontecido aqui, já que você tem barramentos separados. Mas, de qualquer forma, o que eu tenho que fazer? Levar o neutro para a terra, configurando o meu aterramento funcional. Mas, Moacir, aqui tem 3 hastes, uma haste não é suficiente. Cada concessionária vai determinar uma quantidade de hastes dependendo do tipo de padrão de medição. Isso é muito interessante a gente poder observar, tá? E se você errar isso na hora da aprovação desse projeto na concessionária, pode ser que seu projeto seja reprovado. Então, anota isso aí, estejam bastante atentos ao aterramento relacionado à quantidade de hastes, porque isso pode reprovar seu projeto. Moacir, como que ocorre aterramento funcional para subestação aérea? A premissa é a mesma. Eu tenho que aterrar o neutro. E se a caixa for metálica, equipotencializo.
Olha aqui o exemplo. A gente tem aqui para o exemplo da Energisa. Isso aqui é direto tirado da norma da Energisa de média tensão, né? Você tem aqui as fases, tem aqui o condutor neutro. Então, este condutor neutro aqui que está chegando é aterrado, olha só. Olha aqui o momento em que ele é aterrado através de um conector, não é barramento aqui. Então, derivou deste conector aqui, né? E através desse conector o neutro vai para a instalação elétrica. E aqui o que eu vou fazer? Equipotencializar todas as minhas caixas metálicas e depois levar o meu condutor para onde? Para o aterramento também da subestação da mesma forma. A diferença é que esse neutro está vindo aqui do transformador, no caso, né? Chego à rede de média tensão e na baixa tensão eu tenho as 3 fases e também a bucha do transformador de neutro, tá? Da mesma forma ocorre aterramento funcional aqui. Olha aqui, aí cada concessionária vai pedir uma coisa diferente. Aqui a gente vê mais um elemento, caixa de inspeção de aterramento, né? Algumas concessionárias vão pedir essa caixa de inspeção somente na primeira haste, que é a haste que vem derivado já, o condutor de proteção. Chega na primeira haste tem uma caixa de inspeção, outras vão pedir em cada uma das hastes de aterramento essa caixa de inspeção. Isso vai variar de cada concessionária, tá certo? Então, aqui é mais um exemplo. Aqui você consegue observar que são 3 hastes, tem concessionária que pede 6 hastes. Então, isso vai depender do tipo de transformador. Algumas concessionárias vão falar assim, olha, transformador de 300 kVA tem que ter 6 hastes. O transformador de 150 tem que ter 3. Né? Então, isso vai depender de cada concessionária aí. Vamos lá. O que deve ser considerado, então, quando você vai fazer um aterramento padrão concessionária? Qual o condutor de aterramento funcional? Que condutor é esse? Vai ser de 10? Vai ser de 16? Vai ser de 35? Vai ser de 50 milímetros quadrados? Qual o condutor de aterramento funcional que sai do padrão de medição e vai para a terra? Qual o tipo e a quantidade de hastes de aterramento que você vai ter nesse aterramento funcional? Qual a caixa de inspeção que você tem que utilizar ou não vai ter caixa de inspeção? Né? Então, é mais um elemento. E a proteção do eletrodo de aterramento. Se vai ter eletroduto que vai junto, dentro, o condutor de aterramento vai dentro de um eletroduto ou não vai dentro de um eletroduto, né? Então, esses são os elementos principais de um aterramento padrão concessionária. Olha aqui um exemplo. Aqui a gente consegue enxergar um monte de coisas. Ó, vamos prestar atenção. Aqui a gente tem a caixa específica para o barramento de equipotencialização principal da concessionária. Aqui a gente tem o condutor de aterramento principal. Olha aqui, ó, condutor de aterramento principal tá descendo aqui, ó, tá descendo aqui e tá chegando aqui na minha caixa de inspeção, mais um elemento. Percebe que esse condutor de aterramento está dentro de um eletroduto de PVC. Algumas concessionárias exigem isso. E aqui a gente chega com um condutor de aterramento de 35 milímetros quadrados e que na terra, quando ele chega na haste e é derivado aqui com conector ou com solda isotérmica, ele vira um condutor de 50 milímetros quadrados para o meu aterramento. Tenho 3 hastes. Olha todos os elementos aqui que eu falei para vocês. Aqui a gente está enxergando o BEP, barramento de equipotencialização. Aqui a gente tem um condutor de aterramento de 35, a haste de aterramento que deriva para um condutor de 50, e aqui a gente tem as nossas outras hastes de aterramento especificamente, né? É mais um exemplo aqui para vocês. Então, eu vou trazer o exemplo de algumas concessionárias. Qual o condutor de aterramento funcional que eu tenho que trabalhar? ND 5.1 da CEMIG. Aqui ela fala especificamente que o condutor de aterramento que interliga o neutro ao eletrodo de aterramento, percebe? Ó? Interliga o neutro ao eletrodo de aterramento. O eletrodo de aterramento pode ser o quê? A haste junto com o cabo, né? Através do conector de aterramento da caixa de medição, deve ser isento de emendas ou de qualquer dispositivo, ok? E aqui a gente tem no 432 da norma da CEMIG. O condutor de aterramento, é aquele que interliga, né? Deve ser de cobre nu rígido de 10 milímetros quadrados. Perceba o seguinte, vamos voltar aqui. O condutor de aterramento não necessariamente é o mesmo condutor que está aqui, na terra. O condutor de aterramento é aquele cara que vai interligar, tá bom? Então, o que ela fala aqui, ó? O condutor de aterramento deve ser de cobre nu rígido de 10 milímetros quadrados e deve ficar exposto para inspeção quando do pedido da ligação. Este condutor deve ser contínuo, sem emendas, e novamente ele fala, né? Desde a conexão da caixa de medição até o
último eletrodo de aterramento, né? Haste aqui que ele está falando, com a conexão do aterramento efetuada no interior da caixa de medição e proteção. E aí, mais a norma vai trazer tudo para a gente. Este condutor de aterramento, ele tem que vir com o quê? Pode ser protegido por eletroduto de PVC rígido anti-chama, diâmetro de 20 milímetros, meia polegada, né? Quando o condutor de aterramento for acessível pelo passeio público. Então, tá tudo aqui. Se for em passeio público, uso esse condutor de aterramento dentro de um eletroduto de meia polegada, né? Isso aqui na CEMIG. Vamos ver em outra norma. A gente tem aqui a antiga NTC 04 da NEUGO, agora a gente tem a Equatorial, mas eu só quis trazer um exemplo aqui para vocês, ó. A ligação do neutro da instalação ao eletrodo de aterramento deverá ser realizada através de condutor de cobre. Aqui ele está pedindo condutor de cobre, não está pedindo condutor isolado. Algumas normas pedem condutor isolado, preferencialmente nulo, sem emenda, né? Vamos ver aqui, ó. A parte do condutor de aterramento que ficar embutida em alvenaria deverá ser protegida mecanicamente. Proteção mecânica é via eletroduto, né? De diâmetro mínimo conforme apresentado na tabela 1. Aí você vai lá na tabela 1 e verifica. E aqui a gente consegue observar. E as concessionárias trabalham dessa forma. Eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês da Energisa, da mesma forma, né? E a gente tem aqui, ó, cada potência instalada. Então, se a gente tem aqui um trifásico que vai de demanda de 46,1 kVA a 66, o meu condutor de aterramento tem que ser de 16 milímetros quadrados, né? Então, isso vai variar dependendo da potência instalada. Da mesma forma, acontece quando você tem a entrada na média tensão. Se você tem a entrada na média tensão, cada aterramento aí vai variar. Cada seção deste aterramento pode variar de acordo com o pedido da própria concessionária, né? Aqui a gente vem na NDU 001 da Energisa. E aqui a gente consegue observar, ó, que tem, dependendo do mesmo padrão, tá vendo? Ó? Mesmo padrão. Condutor de aterramento, aqui você tem as categorias de potência instalada, monofásico, bifásico e trifásico. Cada tipo de categoria tem um condutor de aterramento específico. Vou aumentando a minha potência, vou aumentando a seção do meu condutor de aterramento. Isso acontece nas concessionárias, né? Então aqui ela tem um exemplo, ó. NDU 001, a linha D. Os condutores de aterramento deverão ser alojados em eletrodutos exclusivos. Novamente a questão do eletroduto. Desde a conexão entre as hastes até o centro de medição. Percebe que tem um padrão? Eu estou falando de diversas concessionárias, mas o padrão e a elaboração é o mesmo, né? O condutor de aterramento deverá ser de cobre classe 2. E aí, ó, percebe que lá na norma de Goiás estava pedindo cobre nu. E aqui, e lá na Energisa, está pedindo o quê? O condutor de aterramento deverá ser de cobre classe 2 isolado. Isolado. Então, está pedindo um condutor de isolação, né? Com a cor verde ou verde amarelo. Então, isso depende. Isso tem que ser observado pelo projetista. O projetista precisa ler norma de concessionária, porque ele vai colocar um condutor de cobre nu e a norma reprova, porque o condutor, na verdade, tem que ser isolado. 450 volts, 750, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. Mais um item específico. Qual o tipo e quantidade de hastes que você tem que trabalhar, né? Então, as concessionárias, elas trabalham com dois tipos de haste. A gente tem a haste tipo cantoneira. Você já deve ter visto essa haste. Zincada a fogo com dimensões 3 por 22 por 22. E comprimento mínimo de 2.000. Geralmente, é esse tipo de haste que as concessionárias pedem. Mas você tem... E é uma haste mais barata. E você tem também a haste de aço cobreado. Haste de aço cobreado, que é a haste que você utiliza aí para projetos de subestações, né? Geralmente eles não trabalham com cantoneira. Diâmetro de 16 milímetros, é esse diâmetro aqui, né? Comprimento de 2,40, já é diferente do comprimento da cantoneira. E espessura mínima de camada de cobre de 254 micrômetros. Então a espessura de cobre, ela é espessa em cobre, né? Com 254 micrômetros, conforme a própria norma de hastes de aterramento de aço cobreado, né? Então, eles vão pedir, cada um vai pedir a sua. Olha aqui a ND 5.1 da CEMIG. A ND 5.1 da CEMIG já está pedindo aqui, ó. Como eletrodo de aterramento deve ser utilizado o seguinte material. E aí, presta bastante atenção. Não sei se você observou, mas as normas chamam de haste eletrodo de aterramento. Mas o eletrodo de aterramento, ele não é só caracterizado por ser uma haste, tá? Eletrodo de aterramento, a gente tem o eletrodo de aterramento vertical, haste, o mais comum, e o eletrodo de aterramento horizontal, cabo, né? Então,
Isso aí tem que ser definido pelas concessionárias. Algumas falam eletrodo já dizendo que é haste, mas tem um vertical e tem um horizontal. Aqui a gente tem, como eletrodo de aterramento deve ser utilizado o seguinte material. Ele está pedindo, ó, hastes cantoneiras de aço zincado. Ele não falou haste de aço cobreado, ele falou haste cantoneira, ele quer aquela. De aço zincado por imersão a quente, aprovadas pela CEMIG especificamente, né? Então, aqui a gente pode ver que a CEMIG está pedindo a haste cantoneira. E aqui você tem na própria tabela da CEMIG, dependendo da faixa de potência, o tipo de condutor de aterramento que eles querem e o eletrodo, a quantidade desse eletrodo, né? Então aqui ele está pedindo, para determinado nível de potência ele quer duas hastes de aterramento, para determinado nível de potência ele quer 3 hastes de aterramento. Percebe que a quantidade de hastes vai aumentando dependendo da potência, isso é padrão nas concessionárias, né? E aqui a gente tem também a quantidade de hastes para Energisa. Aqui ele vai falar, ó, a haste de aterramento deverá ser em aço. Aqui ela já não quer cantoneira, ela quer em aço. O padrão é o mesmo, mas os pedidos podem ser diferentes, conforme a NBR 13571, que é a NBR específica para haste de aterramento de aço cobreado, né? Aqui ele está pedindo um diâmetro de 3/4 com um comprimento de 2,40. E está pedindo para fazer a conexão do condutor através do conector cunha, né? Que é aquele conector específico para cabo haste, ou a gente tem também o conector GTDU, o famoso grampo terra duplo, né? Que aqui a Energisa está pedindo. Então aqui ela pede a haste de aço cobreado. Leia a norma da sua concessionária. Eu estou trazendo aqui esses exemplos de concessionárias para você poder entender e perceber que cada concessionária pede o seu. Mas aqui, o que a gente observa? Tenho que definir condutor de aterramento. Este condutor de aterramento, né, que é aquele condutor que interliga o neutro e vai para a terra, ele vai estar dentro de eletroduto de PVC? Verifica na norma. Depois tenho que definir qual vai ser a haste, cantoneira ou aço cobreado. Depois preciso definir quantidade de hastes, né? Esse é o padrão. Mais uma vez a gente tem um exemplo. Caixa de inspeção. Além de todos esses, vai ter caixa de inspeção ou não vai ter caixa de inspeção, né? Essa caixa de inspeção, ela geralmente é chamada de caixa de aterramento para algumas concessionárias também. Então aqui ele fala, ó, a caixa de aterramento deve ser revestida com argamassa e protegida por tampa de concreto ou ferro. No caso de caixa no passeio público, deve ser utilizada somente tampa de ferro fundido ou de material polimérico, sendo que essa última deve ser um dos modelos fabricantes homologados pela CEMIG, tá certo? E aí uma coisa muito importante, vamos ver aqui se ele fala. Não, aqui ele não fala, aqui ele fala para ter eletroduto de PVC especificamente. Deixa eu ver. É basicamente isso. Aqui ela pede uma caixa de aterramento, né? O primeiro eletrodo deve ser cravado no máximo a 40 centímetros. Por quê? Porque ele vai estar dentro da caixa de aterramento ou a caixa de inspeção que a gente fala, né? Então é basicamente isso aqui que você está vendo. Vem o condutor de aterramento, né? Aqui vai ao neutro. E aqui você tem a caixa de inspeção. Quando é passeio público, tampa de concreto ou ferro fundido, né? E aqui tem as dimensões da caixa de aterramento. Isso aqui é da CEMIG. Vamos lá na Energisa. O ponto de conexão do condutor de aterramento à haste deverá ser acessível à inspeção. Então, eu preciso ter caixa. Ser revestido com massa de calafetar e ser protegido mecanicamente por meio de uma caixa de cimento, alvenaria ou PVC. Aqui ela está permitindo 3. Pode ser cimento, alvenaria ou PVC. Com tampa. Você não pode deixar lá exposto, né? Está sujeito até a roubo também. Então tem que tomar cuidado em relação a isso aí. Sempre fala, ó, em locais com trânsito de pessoas e veículos deverá ser usada tampa de concreto, questão de proteção, né? Não pode ser utilizada tampa de PVC, porque a tampa de PVC ela vai quebrar ali, né? Com o pessoal passando. Então aqui esse é um exemplo da caixa de inspeção da Energisa, que a gente tem o nosso grampo GTDU ou outro conector dentro de uma caixa aqui de inspeção conforme as medidas. Percebe que aqui também é 250 por 250 por 250. Isso aqui é um padrão das concessionárias, né? Aqui 250 por 150 por 150. Mudou um pouquinho de dimensão. Temos que ter cuidado também em relação a isso. Para passagem de pedestre, utilizar a tampa de aço galvanizado, conforme a Energisa está pedindo aqui. Como é que eu represento isso em projeto? Percebe que PVC pode mudar, né? Condutor de aterramento dentro do PVC ou fora do PVC. Tipo de condutor de aterramento, 16, de 10, dependendo da minha potência. Caixa de inspeção ou sem caixa de inspeção. Essas coisas mudam. Mas na hora da representação do projeto, é simples.
Você tem aqui o padrão de medição, onde vai estar o seu medidor, sendo policarbonato ou sendo caixa metálica. Você tem aqui a representação do condutor de aterramento, que vai até a haste de aterramento, que é o eletrodo da concessionária. E uma coisa que sempre tem que se observar é essa distância. As normas elas pedem uma distância de pelo menos 50 centímetros entre a caixa do padrão de medição e a caixa de inspeção, né? Tem norma que pede 70 centímetros. Isso é uma coisa que na hora da aprovação deve ser observado. Então esse aqui a gente tem um condutor de aterramento de cobre nu de 16 milímetros quadrados e um eletrodo da concessionária com uma caixa de inspeção e uma haste de aterramento dentro, né? Que pode ser cantoneira ou aço galvanizado. E aí, onde que eu falo que isso aqui vai ser cantoneira ou aço galvanizado no projeto? Coloco na legenda do meu projeto e já mato esse problema, né? E aqui a gente tem outro exemplo, ó, mureta de medição. Aqui a gente já tem uma potência maior, condutor de aterramento, haste de aterramento na primeira haste, derivação para as outras hastes, né? E aqui mais um exemplo de padrão de medição único em uma casa em condomínio fechado. Aqui a gente tem, ó, eletroduto de PVC, condutor de 10 milímetros quadrados de cobre nu, chega aqui na minha haste de aterramento. E essa haste de aterramento é uma haste de aço cobreado, não é a haste cantoneira, né? E aqui nós temos o nosso último exemplo da representação em projeto, que é basicamente o que eu já havia mostrado para vocês. Uma coisa muito importante a se observar é que no aterramento funcional, pelo menos você tem que ter 50 centímetros de profundidade deste aterramento. É um padrão das concessionárias, elas pedem sempre isso. Uma vala com 50 centímetros de profundidade. Outra coisa que as normas pedem, mas que foge um pouco do padrão normativo da NBR, é simplesmente resistência de aterramento. Então tem algumas normas que pedem para você colocar no seu projeto uma nota falando que a resistência de aterramento tem que ser menor que 20 ohms, tem que ser menor que 10 ohms. É um padrão que ainda existe nas normas das concessionárias. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido como trabalhar com um projeto de aterramento da concessionária, que é o chamado aterramento funcional. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, né? E outra coisa muito importante, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal. Deixa um like também para ajudar a gente. E eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto!